Boa noite, estamos aqui com mais um podcast do Fala Doutor, que é o podcast da Faculdade de Direito da Unip, nos quais abordamos temas jurídicos, temas atuais, sociais e etc. O tema de hoje é experiências do PCD no mercado de trabalho. Estou aqui com dois convidados especiais que irão compartilhar suas experiências no mercado de trabalho, suas vivências e suas percepções, que é o Rodrigo Langbeck Mascarenhas. Gratidão pela oportunidade que vocês estão me dando. E o Charleson Pinheiro de Souza. Obrigado pelo convite. Obrigado aí aos alunos, à coordenação. É muito bom estar de volta à Unip também, que já há anos eu também era aluno aqui da Unip de Manaus. Então agora nós iremos iniciar o nosso bloco, né? Antes de iniciarmos, vou iniciar com alguns dados, alguns indicadores, que é importante frisar que, segundo o IBGE, 24% da população brasileira é PCD, porém, uma quantidade bem menor está empregada formalmente hoje em dia, entendeu? Apesar da Lei 8.213 de 91, que ela obriga as empresas com mais de 100 funcionários a destinar suas vagas, 2% a 5% de suas vagas, a pessoas com PCD, pessoas que são PCD. Diante dessas questões, né, desses dados, eu vou fazer a primeira pergunta para os nossos convidados, né? Como foi a experiência de vocês, o contato de vocês com o mercado de trabalho na condição de pessoa com deficiência? Vou começar com o convidado Charleson. O senhor pode estar contando a sua experiência para nós. Beleza. Bom, pessoal, eu posso dizer que eu vivenciei os dois lados, né? Porque eu fui diagnosticado, fui laudado muito recentemente como PCD, em 2022. Então, nesse momento de 2022 eu já estava trabalhando, né? Então, eu tive essa vivência quando não era PCD do mercado de trabalho, que eu trabalho desde 2011 até atualmente, certo? E aí, quando eu fui diagnosticado com PCD, eu tive, que bom, né, na empresa onde eu trabalho atualmente, eu tive assim um acolhimento assim bem legal nesse sentido, né? Então, eu posso dizer que, eu conheci o mercado de trabalho antes, né? E conforme aí a gente for conversando, a gente vai evoluindo nesse assunto. No meu caso, eu descobri há uns 5 anos mais ou menos. Eu sofri um acidente com 16 anos, que foi um trauma, me causou artrose irreversível, e há 5 anos atrás fiquei sabendo que eu era PCD, mas sou professor desde 17 anos. Então, quando eu voltei para o mercado de trabalho, recentemente, eu descobri que eu já era velho para o mercado de trabalho, e como eu era PCD, eu descobri que era mais fácil retornar sendo um PCD. Então eu tive apoio num grupo de PCDs que se socializaram e me deram uma oportunidade. Entrei numa empresa chamada Amazon Aço e entrei como PCD, aprendi muita coisa, fiz coisas que não eram da minha função, mas absolutamente acredito que eu tenha exercido um bom trabalho. Passei 10 meses nessa empresa. Saí, como vocês podem ver, eu estou um pouco debilitado sobre a minha função. Eu trabalhava numa fábrica onde era o nível 4 de periculosidade. Então, assim, além de ser um trabalho muito difícil, era muito pesado. Eu estou sofrendo tanto no corpo, como fiz os diagnósticos recentes que fizeram com que agora esteja nesse tratamento. Mas como PCD, acredito que facilitou muito a minha volta no mercado de trabalho. Muito obrigado pela resposta dos dois, né?
Vamos passar agora para o próximo bloco, que vamos falar sobre desafios. Segundo dados do Ministério do Trabalho, as empresas, a maioria delas, não está preparada para oferecer para o PCD, para o funcionário PCD, acessibilidade, estrutura, seja ela tecnológica, né, estrutural. Então, muitos desafios são enfrentados por essa categoria, né? Muitos desafios, muita falta de inclusão, muita falta de acessibilidade no posto de trabalho e também de respeito, até propriamente dito. Com essa informação, eu pergunto dos dois convidados, quais são os desafios que os senhores enfrentaram no mercado de trabalho, na condição de PCD? Certo. Então, você falando aí, então eu fui refletindo sobre toda a minha experiência, né? E aí o desafio que eu atuo no momento como na área de RH, certo? E aí o grande desafio é a parte da comunicação, né? E aí lá em meados, vamos dizer, eu posso até exemplificar uma ocasião que eu fiquei um período trabalhando em uma empresa e na época da pandemia, e aí eu sou PCD auditivo, então às vezes eu preciso também ver a questão labial, né, para poder entender a pessoa, né? E aí naquela ocasião lá na pandemia as pessoas usavam máscara, então era muito difícil se comunicar e acabei desistindo em 2 semanas do trabalho lá, não consegui realmente me comunicar com as pessoas. E naquela época também eu ainda não sabia da minha condição. Então foi assim um turbilhão assim, de emoções na época. Eu cheguei até a duvidar da minha capacidade na época, né? Mas aí atualmente, quando eu voltei pro mercado, vamos dizer assim, né? Na época ainda não tinha sido diagnosticado, lá em 2021, e aí em 2022 fui diagnosticado, como eu já falei, né? E aí teve ainda continuo tendo, assim, vamos dizer assim, pequenos problemas assim, de comunicação, porque às vezes as pessoas falam um pouco mais baixo, né? E aí eu não consigo escutar. Eu uso amplificadores, né? Mesmo assim, às vezes as pessoas falam baixo, então esse é e acho até um pouco cômico, porque eu estou me especializando em comunicação, entendeu? Então é um pouco cômico, né? E esse é o grande desafio, na verdade, né? De trabalhar numa área em que me desafia em sentido desse relacionamento com a outra pessoa, né? Que é se comunicar, seja verbalmente, seja por meio de conversas, de reuniões, né? Às vezes é aquela coisa, né? A gente senta lá na frente para poder entender, ou então já aconteceu de ocasiões de eu botar, por exemplo, para um palestrante, botar o microfone lá para ele poder falar, para poder escutar lá, entendeu? Então, esse é um dos desafios, vamos dizer assim, né? A comunicação, colega. Muito obrigado. Convidado Rodrigo, você pode se manifestar agora. A gente tinha DDS, que eram reuniões semanais sobre segurança, e como eu sempre fui muito assim, orador da turma, sempre gostava de falar. Uma das dificuldades é que tem alguns movimentos que eu não consigo fazer. Eu não consigo virar a mão totalmente para esse lado e nem desse outro. Então, alguns movimentos específicos eram muito difíceis. Mas eu fazia algumas coisas que não eram da minha função. Eu colocava uma coisa positiva, porque no fato estava me ajudando. Enquanto médicos diziam que eu não poderia fazer isso, porque a minha situação, eu tinha que me resguardar. Eu acredito que exercendo, eu me resguardava melhor. Então, está exercendo. Artrose irreversível, quer dizer que meu braço ele vai atrofiar. Eu acredito que isso não vai acontecer caso eu faça o que ninguém acredita. E com certeza eu não vou deixar isso acontecer, porque eu acredito. Peço que os nossos convidados permaneçam aqui, que a gente vai fazer um coffee break, tomar uma água e daqui a pouco a gente volta pro próximo bloco. Fica aí!
Estamos de volta com o podcast Fala Doutor. No bloco anterior falamos sobre os desafios que o PCD enfrenta no mercado de trabalho. No bloco atual falaremos se realmente as leis do PCD estão sendo aplicadas no ambiente de trabalho. E aí, Charleson, realmente está sendo aplicada no ambiente de trabalho a lei do PCD? Bom, assim, as empresas elas precisam atender a legislação, isso daí é fato. Se elas não estão atendendo, elas ficam fora, elas podem ser autuadas, fiscalizadas, multadas, então elas precisam atender, né? Mas assim, aí eu faço questionamento também, não aqui pra gente, mas para o público em geral. Por exemplo, a gente pode ir além das cotas, né? A gente pode pensar nessa parte de além das cotas, porque a empresa X ela precisa atender tanto do seu percentual lá, conforme o seu quadro, e então a gente precisa pensar além das cotas, né? Como você falou aí, a questão das experiências, né? Então, pelo que eu vejo nas empresas, né, onde pelo menos eu trabalho, a gente precisa atender, sim. A gente precisa pensar além das cotas, além de só atender, ou então a questão da acessibilidade também que você falou, né? Precisamos adaptar, então as empresas precisam seguir esse padrão, né? Por exemplo, como eu falei, né? Tipo, no meu caso, eu não preciso de intérprete, mas se a empresa X agora ela precisar contratar uma pessoa que é totalmente surda, né? Ela está preparada para contratar um intérprete, né? Ou isso vai virar um critério lá na frente na questão de, vamos dizer, de empate em alguma seleção. Isso não pode acontecer, na verdade. Né? Então, eu imagino que a gente precisa pensar além das cotas, pensar em acessibilidade, né? Será se a empresa, né? Será se nos edifícios também onde a gente vai, estão adaptados para pessoas que são cadeirantes, no caso, vamos dizer assim, né? Se eles têm um caminho lá para as pessoas que não enxergam, então... E eu estou falando assim só dos mais, vamos dizer, das pessoas mais PCD mais comuns, né? Mas e aquelas pessoas que tem alguma deficiência que é invisível, né? Como é que a empresa está pensando nessa forma? Será que ela está pensando no bem-estar do colaborador, né? Será que ela está conscientizando os outros colaboradores também em relação às deficiências, né? Então a gente tem que, na verdade é um leque, né? Se a gente passar, a gente vai ficar um tempão aqui sem, né? Será que vocês estão adaptando os postos de trabalho para as pessoas que estão lá, né? Não precisar, vamos dizer assim, dispensar o colaborador para poder, né, colocar outro por conta do posto. Isso daí não pode acontecer, né? E aí? Era uma das minhas observações, era quantos PCDs tinham na fábrica, como eram tratadas. Eu, por exemplo, só souberam que eu era PCD quando eu me apresentei como PCD numa reunião. Então, assim, falei que era sociólogo, falei que era formado em artes cênicas, falei que era comunicativo, falei que tinha, o meu CID era 93, que é atroz e reversível. E a questão é os vários níveis de PCD, que é desde o mais grave até o meu é um dos mais suaves, vamos dizer assim, mas cada um com sua dificuldade. Exatamente. Então, eu acredito que seja uma empresa que dá subterfúgio para quem é PCD e também dava possibilidades de crescer na empresa, tanto como PCD como não ser PCD. Eu acho que era uma das coisas muito boas. Então, assim, me abriu essa porta. Quando eu entrei, eu pensei que eu não estava mais no mercado de trabalho, porque com 45 anos eu estou velho para o mercado de trabalho. Eu fui no CIN e descobri que estava velho. E assim, dentro de um grupo de PCDs, eu descobri que eu tinha oportunidade e também poderia ajudar outras pessoas. Amazon Aço, eu vesti a camisa e acredito que todos os PCDs
fazia o mesmo por não sofrer qualquer tipo de discriminação ou tratamento diferenciado. Sempre me senti tão ativo, tão produtivo como qualquer outro tipo de funcionário. Isso é importante, né? Por exemplo, quando a empresa ela valoriza o colaborador, seja quem tem alguma condição ou não, ou até mesmo a questão de outras questões, né, que a gente não é o... Né, se a gente for abrir, como eu falei, né, se a gente for abrir aqui para as pessoas negras, por exemplo, né, para a liderança feminina, então, se a gente for pensar nesse quesito, se a empresa ela valoriza a pessoa além do CID, vamos dizer assim, como a gente está conversando, né, a pessoa ela vai se sentir muito grata na hora. Né, ela vai vestir a camisa, como o colega falou, né, e a gente vai trazer, né, para a mesa aqui também as questões benéficas também. Nossa próxima pergunta é: as instituições realmente valorizam os funcionários PCDs? Aquilo acontece realmente, essa inclusão, ou é só uma maquiagem? Eu acredito que se na minha empresa eu não vi uma maquiagem, eu via pessoas contratadas e satisfeitas por terem sido contratadas e não se sentindo diferente quanto a isso. Mas eu vim de um grupo de WhatsApp que eu acredito muito numa coisa externa que veio, porque eu fui um dia no Cine atrás de emprego e descobri que eu era muito velho, como eu falei antes, que eu não poderia entrar, mas uma pessoa que estava do meu lado no ônibus falou: eu sou do grupo de PCD, eu estou vendo que você é um, então eu vou te dar a oportunidade de conhecer. Aí eu fui ver como funcionava para outros PCDs ter essa oportunidade, como funciona, o que acontece nesse meio. Descobri que tem muito PCD folgado, descobri que tem empresas que não valorizam, que só buscam os números, as estatísticas. Então, assim, tem vários níveis de PCD. O meu, por exemplo, não é tão grave, mas alguns têm que ter acesso mais fácil, outros que precisam ter libras, enfim. A Amazonas é uma empresa que dava valor para aquela PCD. Eu me senti valorizado e pelo meu trabalho. Inclusive, as pessoas nem sabiam que eu era até eu me apresentar como PCD. Então, é isso. Quanto a outras empresas, a gente ouve falar muita questão da estatística. Eu preciso desse número para preencher esse quadro. Mas a verdade é outra. E foi importante o senhor tocar nesse assunto, né, em questões de divulgações de vagas, por exemplo. Por exemplo, quando é direcionado assim, vagas exclusivas para PCD, assim, não é sempre, claro, não vamos generalizar isso, mas de forma, vamos dizer, mais comum acontece, por exemplo, vagas mais operacionais, por exemplo. Né? Então, esse é como o colega falou. Será que as empresas estão valorizando as pessoas? Né? Será se a empresa ela tem vamos dizer, planejado um plano de cargos e salários para essas pessoas? Né? Não só para PCD, é claro, mas pelo que eu também já pesquisei quando estava pesquisando emprego e tudo mais, essa relação de... Né, vamos dizer, essa segregação, né? Não é sempre, também não generalizando, né? Mas cargos que são mais operacionais, né? Será que as empresas elas estão definindo cargos de liderança, por exemplo, para pessoas que são PCDs, né? Cargos de liderança, cargos de destaque. Então, é importante a gente também levantar esse questionamento aqui, né? E aí fica, né? Tem mais uma coisa que pelo que você está falando, assim, eu acho importante falar, é que na minha entrevista eu vi que a minha formação não era pertinente ao meu cargo. Eu sou sociólogo formado em ciências e a vaga era para assistente administrativo. Uhum. Eu não tinha nada. E aí... Eu não tinha nada que fosse do... E aí, pois é, e aí... A questão é que, assim,
a rede social se venda. Eu achei maravilhoso. Porque assim, eu sou comunicativo, eu dou aula desde 17 anos. Então assim, as minhas poucas palavras fizeram ela aceitar e me dar essa chance. E eu achei isso substancial. Mostrei de meu melhor. E o tempo que eu estive lá, eu mostrei o quanto eu podia fazer, dar meu sangue para a empresa. Digamos assim. O que vocês esperam para o futuro, né? Como PCDs no mercado de trabalho? Quais são suas esperanças? Quais são suas expectativas para o futuro? Eu trabalhei 10 meses na Amazonas. Aprendi muita coisa, muita coisa. Hoje eu não me vejo mais trabalhando como CLT. Eu acho que o que eu aprendi ali, eu aprendi o suficiente para saber que eu posso fazer minha própria empresa. Então, ao que eu saí, com o dia que eu saí e com o conhecimento que eu adquiri, eu vou ser meu próprio patrão. Então, para mim isso foi substancial para saber que tem uma outra forma de se ver e com certeza para mim é muito mais construtivo, já que eu estou numa fase da vida que eu tenho que abrir mais mão do trabalho para viver mais, até porque tempo é a coisa mais importante e valiosa que existe, porque a gente nunca sabe quanto tempo a gente vai ter. Então, é isso. E aí eu faço as palavras do colegas minhas, né? Na verdade, e aí o que eu espero aí para o futuro, né, as expectativas é a questão da qualidade de vida, né, para todos, na verdade, né? A questão da equidade, né, seja para quem é PCD, para quem é outra questão. Então, essa questão da equidade para as futuras gerações. E antes da gente encerrar, gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Como vocês definem, né, a experiência de vocês do PCD no mercado de trabalho em uma palavra? Em uma palavra. A gente está pensando na mesma, né? Gratidão. A minha palavra é gratidão. Por tudo que eu absorvi, por tudo que eu melhorei nesse tempo de serviço e como minha visão de mundo mudou, de trabalho, de que eu quero para mim. Bom, a palavra que eu escolho é desafio, né? Por quê? Porque para todos, na verdade, o trabalho ele já começa desde o nosso acordar, né, até nossa volta para casa. E agora imagina, né, uma pessoa que precisa de uma mobilidade melhor. A gente conhece aqui na cidade de Manaus essa questão da acessibilidade por exemplo, nas calçadas. Existe. Então, os desafios eles já começam daí, entendeu? Aí, e dentro das empresas, né, são os desafios que a gente precisa enfrentar não só do escopo do nosso trabalho, mas também para que não aconteça a questão de preconceito, né? Para que a gente tenha sempre respeito com as outras pessoas, e também, só complementando também as outras expectativas, é que haja mais conscientização, né, nas empresas, né, programas aí que sejam voltados para esse público. Então, essa é a palavra que eu consigo resumir o encontro de hoje. Antes de encerrar, trago aqui um pequeno dado do Observatório Nacional de Direito da Pessoa com Deficiência, que menos de 1% dos PCDs no Brasil ocupam cargos de liderança, o que nos mostra que é muito necessário uma mudança imediata, né? Que possa haver mais inclusão, possa haver mais respeito e mais acessibilidade para os PCDs no mercado de trabalho. Considerando tudo isso, agradeço aos convidados sua presença, seu Rodrigo, né, seu Charleson. Peço aos telespectadores que compartilhem nosso conteúdo, sigam a gente nas redes sociais e curtam também, acompanhem, né, quando puderem. Boa noite, até o próximo. Fala, doutor.